Tem uma pergunta aqui que eu acho bacana para vocês dois responderem. Eu não me lembro qual foi a mãe que perguntou, que ela disse assim, mas esse tratamento para autismo é um tratamento caro. Vamos combinar que não é Muito barato, caro. Muito caro. né? É difícil a gente ter a cobertura pelo seguro, tem que lutar muito, judicializar a história. Então, uma mãe perguntou: o que a gente faz se a gente não tem esse dinheiro que eventualmente tu precisa para bancar tudo isso, hein, gente? Respondam aí, vocês dois. Cada um de um Eu lado do primeiro? balcão. Vai, Cacá. Então, Ai, eu diria, faça o curso da Maíra de AT e de capacitação de pais. Leia o livro que dá muitas dicas de como estimular as crianças em casa. O meu objetivo não é vender livro, é ajudar, tanto que 100% da renda é para a causa do autismo. E lá no site também, né, é o autistólogos.com, tem um link lá na capa que fala assim: faça seu roteiro. Nesse Faça Seu Roteiro é um guia para os pais de como estimular o Uhum, filho em casa. E é uhum. óbvio que se você tiver profissionais altamente capacitados para te orientar e para fazer o tratamento do teu filho, seria maravilhoso. Mas a verdade é que essa não é a realidade. Eu também não foi a minha, porque eu tinha a Maíra, claro, para acompanhar o caso, para me treinar, mas ela não era ela que colocava em prática todo dia, né? Então, assim, eu sei o quanto é difícil, porque eu vivi na pele, quase fiquei louca. Até hoje tomo antidepressivo, que eu tive uma crise de pânico, eu não dormia. Eu Eu sei que tava não é com- nada fácil, né? Eu sei que não estou dizendo que é só fazer isso e deu. Eu sei, mas é a mesma coisa que a gente agora, com o coronavírus, querer ter a vida que a gente tinha antes. Não Sim, dá, é, não dá. né? é bem Quando o isso. autismo entra na nossa vida, também é assim, é uma revolução. E a gente tem que saber que a prioridade é aquela criança que está ali. E por isso que o nome é propósito, né? Porque isso acaba se Uhum. tornando um propósito de vida. Vivido, Muita gente exatamente. procura a vida inteira um propósito. Ah, e o que, que eu vou fazer da minha vida? A partir do momento que o diagnóstico do autismo entra na tua casa, pronto, teu propósito caiu no teu colo, né? Então, assim, Uhum. abraça isso, por mais que seja difícil, e transforma isso num propósito de vida, né? Fazer tudo pelo teu filho, mesmo diante de todas as adversidades, mesmo que não tenha um terapeuta na tua cidade, mesmo que não tem acesso ao terapeuta, faz lá o curso, é o preço de uma pizza, eu falo, né? O livro é o preço Uhum. de uma pizza. Eu sei que nesse período que tá muita gente desempregada, daí fica mais difícil ainda, mas tem o site que é de graça, tem Uhum. os vídeos da Maíra que são de graça, enfim, se informe mais cuidado com as fontes, né? Para que sejam sempre baseadas na literatura científica. E agora o doutor Gadiel, eu inclusive queria fazer essa pergunta para o senhor. O que as famílias que não têm acesso ao tratamento podem fazer? Ó, então, eu acho que eu concordo contigo 100%, né, Cacá? Eu acho que né, claro, né, que o ideal, né, é que os pais não se tornem terapeutas, né? Sim, O ideal é que os pais sejam parte do time, né, mas que tenham seus próprios terapeutas. Agora, vai existir situações em que isso não é possível, né? Então, eu tenho uma família que eu acompanho que mora a 600 quilômetros ao norte de Rondonópolis, né? Isso é no meio da selva amazônica, nossa, né? Né? Não tem nem pediatra na cidade, né? nossa, Mas tem internet. Então, se tem sim. internet, tu pode conectar, né? Nem que seja uma vez por semana, uma vez cada 2 semanas, Fazer um um atendimento bom online, né? profissional. É, Exatamente, com um bom profissional que possa te treinar, que possa resolver as tuas dúvidas, né? Que sim, possa dizer, olha, é assim que a gente tem que fazer, esse não é a melhor maneira de fazer. Tá? Então, sim. hoje em dia, né, é mais fácil se conseguir algum tipo de ajuda do que era certamente há 10 anos atrás. Então, isso é uma coisa muito importante, né? Os cursos, o curso de capacitação de pais, né? As informações que a gente tem em sites de boa qualidade. Tá? Então, tudo isso, né? Participar de grupos, né? De pais, de familiares, porque a gente sempre aprende. Né? Tem gente que já está
há muito tempo no caminho, já descobriu, Mas né, tem o que caminho tomar das cuidado pedras, tem outros que também. estão chegando. Tem que tomar cuidado, porque Tem que a tomar gente vê cuidado. muita bobagem nesses grupos de pais, assim, É, que até é. apavora. A Né? gente, Tem que ir atrás de a pais gente tem. mais É importante. informados, né? É legal ver essa visão É, do outro lado aí, a né? gente tem que ter muito cuidado, né, porque as pessoas, mesmo querendo ajudar, né, elas às vezes podem nos dar informações que não são as melhores, que não são as mais adequadas, né? Às vezes até pelo próprio desespero de Sim, procurar uma melhora, né, a gente começa a utilizar terapias ou intervenções que realmente não têm nenhuma validade científica, né? Mas isso são coisas que podem ajudar, né? Eu gosto sempre de mencionar um estudo que foi feito já há vários anos pela Geraldine Dawson, que criou o Early Star Denver Model, né? Que no Brasil a gente chama de Denver, né? E esse estudo é um estudo espetacular, tá? Um dos melhores trabalhos que eu já vi, né? Foi um estudo que mostrou que em situações em que não existem terapeutas, se os pais forem treinados e demonstrarem capacidade, essas crianças vão mostrar melhora na interação social, na comunicação e até na capacidade cognitiva delas, né? Então, esse estudo é fantástico porque ele nos mostra que os pais mesmos podem assumir essa função e fazer uma melhora muito grande, com né? Então, certeza. claro que não é a situação ideal, mas às vezes é a situação Com certeza. possível. É isso que o senhor está falando, é muito possível. Né? O mais difícil é dar o primeiro passo, porque eu vejo que muitas famílias ficam. Isso, autismo, compreender e agir em família, da Sally Rogers, né? Mais difícil é dar o primeiro passo. Eu sempre digo para as mães, eu sei que no começo a gente se acha assim, meu Deus, eu tô ficando louca, porque a gente senta na frente do nosso filho e pensa, meu Deus, o que, que eu tenho que fazer? E daí começa a fazer e ele não interage com a gente acha, meu Deus, eu tô fazendo tudo errado. E não, tem que tomar coragem e fazer mesmo, e errar, e de novo, e a gente melhora, eles melhoram. E o importante é começar, né? E não ficar esperando um dia fazer um curso, um dia ler, né? Começa hoje, é o que eu falo. Pega uma dica baseada na literatura científica e tal, mas pega e coloca em prática hoje, 1 minuto, né? Não precisa ser a partir do mês que vem eu vou começar e vou sentar com meu filho 2 horas por dia. E muitas vezes aquilo nunca acontece. O que a Grazi falou, eu queria começar a dieta hoje. É a mesma coisa, né? Quando a gente quer começar a dieta, vem um bolo que uma vizinha mandou naquele dia e assim vai. Então, se a gente não começar nessa refeição, eu vou comer bem. A próxima eu não sei, né? Então, agora eu vou sentar, agora que eu vou chegar do meu trabalho e vou encontrar meu filho, eu vou trabalhar o olhar com ele, com as dicas lá do Compreender e Agir em Família, que são as rotinas sensório-sociais, né? Vou jogar para cima, jogar, e daí quando ele estiver bem animadão, eu vou fazer uma pausa, vou esperar ele olhar para mim, daí que eu vou continuar. E com isso eu vou estar... Então, são coisas tão tolas que muitas vezes não precisa parar, sentar, fazer uma terapia, mas estimular no dia a dia, né? Então, o que eu sempre digo, comece agora, né? Na verdade, assim, assim, depois que eu conheci o autismo, que eu comecei a conviver com as famílias, com as mães, uma que eu convivi muito de perto foi a Bianca, a Bebela. Sim. E, na verdade, o tratamento, ele nunca para. O que eu observava foi, né, assim, ele nunca para. Tu tem toda a tua rotina da escola, daí tu vai na terapeuta tal, tudo, mas é toda hora. Eu me lembro muito dela, porque eu era muito próxima dela. Era todo momento ela estava, eu vou usar a palavra aqui, treinar, que eu não acho problema, mas tem pessoas que ficam meio chateadas, mas era o tempo inteiro ela exercitando aquelas, vamos dizer, aqueles probleminhas, vamos dizer, que a Bebela tinha, as limitações que vira um cacuete, a gente fica... A partir do momento que tu começa a entender como funciona, tu não vai relaxar vendo que teu filho não tá fazendo uma coisa que poderia fazer melhor, e tu tem um mecanismo para melhorar aquilo, tu vai esperar depois. Foi até uma coisa que eu fiz na minha época. Eu contratei um estagiário que era estudante de psicologia, e na época eu treinei ele.
com o que eu aprendi, eu treinei ele. Mas hoje em dia, se você não tem acesso, você pode pegar um curso da Maíra, por exemplo, de AT e de treinamento de pais, e você pega esse estudante de psicologia que vai adorar ser treinado, vai adorar estar capacitado para atender uma criança com autismo, né? E ele pode ali atender aquelas horas, mas é importante que os pais assistam isso para no dia a dia, na rotina, saber estimular também. Não dá para lavar as mãos e, tipo, não quero mais saber, né? Mas é uma ideia para tornar viável, colocar isso em prática todos os dias. E que essa pessoa jovem possa, na realidade, aprender, né? Então, é o que a gente chama de win-win, né? Uma situação de ganhar-ganhar, né? O jovem está aprendendo com um profissional experiente, ele está proporcionando para crianças intervenções, todo mundo está ganhando. Né? Às vezes isso é mais útil, né, do que, às vezes, alguns profissionais que bastante experientes, né, que já estão há muito tempo no caminho. Vulgo dinossauro, né, doutor Gadia? Não diria isso, mas tem pessoas que já estão tão acostumadas ao seu próprio jeito, né, que é muito difícil, numa certa época da vida, mudar o jeito. Né? Então, isso é muito importante. Né? Então, não adianta nada nós termos pessoas que são pessoas muito famosas, né, muito reconhecidas, mas que talvez não tenham a experiência nessa situação, ou que talvez tenham uma visão muito antiga,